Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Como estão? Como é que vocês passaram a semana? Tudo em ordem? Por aqui, com a graça de Deus, seguimos em frente. Seguimos em frente aí, já nos aproximando agora do final do mês de setembro. Já no final do mês de setembro. Vocês estão percebendo alguma coisa diferente aqui no cenário? Vocês estão percebendo alguma variável, alguma novidade? Pois bem, a estante está ali. E essa estante aqui não foi vocês que me deram, tá? Não foi. Eu falei que vocês que iam bancar a estante, mas não foi o caso. Essa estante eu achei aqui no seminário já. Eu estou olhando para cá, que eu estou olhando para a imagem da estante. Achei aqui no seminário uma estante que ninguém estava usando e aí eu, com autorização dos poderes responsáveis, eu tomei posse dela. Agora tá ali. Funciona bem, né? Funciona bem. Você coloca os livros e eles ficam lá. O único problema é que as prateleiras da estante tem algumas que são muito baixinhas, então assim, não é todo livro que entra. Mas a maior parte coube perfeitamente. Muito legal, né? E hoje chegou esse livro aqui, ó. Cristo versus Satanás no nosso dia a dia. Um livro muito interessante. Muito interessante. Primeiro volume da trilogia. Não sei se é bom, tá? Não estou fazendo uma recomendação do livro. Estou só fazendo conversa fiada, né, no início do podcast. Tá? Parece que é o primeiro volume de uma trilogia. Eu não sabia quando eu comprei. Da trilogia Da Luz às Trevas. A Igreja, Virtude e Oração na Batalha contra o Mal. Assim, pelo índice, parece que é muito interessante. E como nós temos, né, nessa sexta-feira agora à noite, nós temos a aula sobre os remédios da ira, eu aproveitei para ler o trecho aqui que ele tem sobre a ira, sobre os pecados capitais, e ele fala da ira. E é uma reflexão interessante, viu? É uma reflexão interessante. Ele faz uma comparação do porquê que não existe ira justa. Né? Quem viu a aula sobre a ira, sobre o pecado capital da ira, deve lembrar que eu fiz uma reflexão semelhante. Que a ira justa existe na teoria, mas que na prática é uma coisa que beira o impossível. Ele diz ali uma coisa ainda mais dura. Ele fala que a ira justa não existe. Que a única ira justa é a ira de Deus. Que a nossa ira nunca é justa. O que é, até onde eu estudei, é contrário ao que ensina Santo Tomás de Aquino. Mas bem, né? Santo Tomás de Aquino é um grande santo, é um gênio, o maior teólogo da igreja, mas, né, ele não é dogma, então não tem problema se discordar dele, contanto que se esteja bem fundamentado. E, pelo que eu li, o sujeito parece bem fundamentado. No mínimo, é interessante, né? No mínimo é interessante. Uma outra coisa legal é que chegou hoje, chegou segunda-feira, mas eu peguei no correio hoje, porque não chega correio aqui. Peguei no correio hoje a minha casula da ordenação. Não a casula que eu vou usar, né, na minha primeira missa, mas a casula da ordenação. E olha, é bonita. É muito bonita. Não dá pra falar que é o que Jesus merece, porque Jesus merece muito mais do que a gente pode dar. Mas assim, dentro do que estava das capacidades humanas, é o que é bom para ele. É isso mesmo. Eu vou ser um cadáver bonito no dia da minha morte, no dia da minha ordenação. Porque, bem, a ordenação é isso, né? Se na diaconal eu já morri, eu morro definitivamente agora na ordenação sacerdotal, dia 7 de dezembro. Espero que vocês estejam rezando por isso. Espero que estejam rezando por isso. Mas
não se esqueçam então que hoje não, essa semana, sexta-feira, 19 horas, temos aula na Escolinha dos Moribundos. Vamos tratar sobre os remédios para o vício da ira. Ah, mas como é que eu faço para ter acesso às aulas? Bom, você pode entrar no http://apoia.se. O link está na descrição do vídeo ou na descrição do áudio no Spotify. Né? E lá você pode começar a me apoiar com qualquer valor a partir de R$1. Me apoiando com qualquer valor a partir de R$1, você tem acesso a todas as aulas que já foram dadas, a todas as aulas que serão dadas, contanto que você continue apoiando, né? E você tem acesso também ao nosso grupo no Telegram, a Escolinha dos Moribundos. E inclusive por causa do grupo do Telegram que nós vamos tratar no áudio de hoje sobre o tema que vamos tratar. Foi uma sugestão da dona Edna, porque a escolinha tem precedência aí nas sugestões de temas. São VIP, são moribundos VIP. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que falar para vocês. Comentar com vocês sobre as crônicas de Panágio, que é uma coisa que está me dando assim muita alegria gravar. Eu estou gostando muito. E assim, algumas pessoas eu sei que estão acompanhando. Eu não tinha pretensões de que fosse ser uma série popular, porque é completamente fora do nicho do Moriar, né? Mas tem algumas pessoas que estão acompanhando e estão gostando. Eu fiquei sinceramente surpreso. Mas assim, tá muito legal a história. Nós paramos agora. Nós não, eu, porque vocês não viram ainda. Mas nós paramos ali numa cena um pouco complicada. Eu acho que no próximo episódio o nosso protagonista vai morrer. Mas não tem problema. Só a gente faz um outro protagonista e segue. E começa uma nova crônica das Crônicas de Panágio. Porque o legal é justamente isso. O legal é que nós estamos construindo um mundo por meio da vida das pessoas que moram nele, né? Isso que é divertido. Bom, e também temos o fato de que quem apoia a partir de R$50, né, no Moriar, recebe cartas físicas todos os meses, né? As cartas do mês de agosto já estão no correio, já tem gente recebendo. Mas sabe como é correio no Brasil, né? Talvez o pessoal comece a receber mesmo assim em massa ali pro início de setembro, por aí. Mas, né, recebe cada mês ali, vai receber a sua cartinha. O tema da carta desse mês agora, o tema da carta do mês de setembro, ainda está em debate no meu coração, mas também vai ser uma coisa muito legal. Eu já devo começar a escrever ainda essa semana, no máximo semana que vem, para enviar logo, né? Logo no início de setembro também, tá? E bom, é isso, né? É isso. Estamos terminando agosto, começando setembro, né? Espero que quem está fazendo aí a Quaresma de São Miguel esteja firme, esteja suportando as batalhas espirituais, porque é engraçado, mas assim, todo ano, gente, todo ano, isso não muda. A Quaresma de São Miguel é sempre um período pesado, é sempre um período difícil. Mais do que a grande Quaresma. São Francisco chamava assim, São Francisco chamava a Quaresma antes da Páscoa de a grande Quaresma, né? E, bem, todo tipo de Quaresma, né, todo período de penitência é um período de batalha espiritual mais intensa, né? Onde aperta mais aonde dói na gente, justamente para que a gente possa tomar consciência maior das nossas falhas e conseguir lutar melhor contra elas. Mas assim, na minha cabeça, né, minha cabeça humana e doida, faria mais sentido que a Quaresma mais pesada fosse precisamente a grande Quaresma, né? Afinal de contas, estamos ali acompanhando as tentações do próprio Senhor Jesus Cristo no deserto, né? Estamos nos preparando para a Páscoa, a maior festa do ano e tudo mais. Mas não, a minha experiência pessoal, não sei como é que é a de vocês, é que a Quaresma de São Miguel é sempre mais pesada.
Sempre dá problema, sempre surgem tentações inesperadas, a cabeça da gente vira contra a gente, é um negócio paulado. Possivelmente porque não é a cabeça da gente virando contra a gente, né? São os três inimigos do homem, né? O mundo, a carne e o cão. O cão. E o cão também cai em cima da gente, né? Mas faz parte. Faz parte e é uma graça. Não deixa de ser uma graça, né? Que a gente possa lutar e possa oferecer a Deus essas lutas e possa aproveitar esses períodos para conhecer mais a nossa alma, né? Conhecer mais as nossas fraquezas e saber melhor, né, em que coisas nós temos que trabalhar para servir ao nosso Deus com maior, com maior entrega, com maior amor, de fato, né? Bom, dito isso, sim, mais uma coisa. Agora eu vou ter que fazer uma coisa assim que eu não queria ter que fazer nunca na minha vida, mas que é importante, tá? Dá uma de youtuber aqui. Curtam o vídeo, gente. Comentem, compartilhem, tá? Isso ajuda muito no algoritmo. Ajuda muito no algoritmo, tá? E assim, se vocês quiserem deixar o vídeo rolando, mesmo quando não estiverem assistindo, façam isso. Por quê? Porque, bom, primeiro, né? Curtam, comentem e compartilhem, porque isso ajuda que o YouTube mostre o vídeo para mais pessoas, tá? E assistam o vídeo, e se vocês não quiserem assistir depois mais vezes, sei lá, apertem o botão quando não estiverem fazendo nada e deixem ali no repeat, nas playlists, o que é que seja. Por quê? Porque para a gente poder monetizar o canal, eu preciso de 900 horas de exibição anual, tá? 900 horas. E a gente está eu vi isso ontem, a gente está em 350 horas de exibição dos vídeos por ano. Ou seja, é muito pouco. A gente está aí a 1/3 do que precisa para poder monetizar o canal e começar a entrar aí alguma coisinha extra para ajudar, além dos apoios de vocês, tá? Não é nenhuma urgência, mas, né, ajuda aí a gente a manter o apostolado e melhorar a qualidade, né, das coisas para vocês. Bom, acho que era só isso. Tá, vamos então entrar no nosso assunto de hoje, cortesia da Dona Edna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu disse, Dona Edna que sugeriu esse tema, rezem por ela, né? Porque na verdade essa semana eu não sabia muito bem sobre o que falar. Eu tô com dois temas de áudios separados para gravar para vocês, né, que me pediram. Um é sobre os animais, né? A comentar sobre os animais a partir daquela frase de Chesterton, né? Que Chesterton fala: aonde quer que haja adoração de animais, haverá sacrifício humano. Eu quero comentar um pouco mais a fundo isso e, junto disso, falar dessa antropomorfização que está havendo na imaginação das pessoas, na consciência das pessoas dos animais, das consequências que isso traz para a nossa alma, e tratar tudo isso junto da doutrina da igreja sobre os animais. E também me pediram para falar sobre a dignidade do sacerdócio, não do aspecto filosófico, ontológico do que é o sacerdócio, mas no sentido de, bem, um sacerdote é outro Cristo, né? Como eu devo tratá-lo?
Me pediram isso também e eu ainda vou gravar, mas não, eu não estava afim de gravar esses áudios. Aí eu fiz o quê? Eu sempre faço, eu escrevi na Escolinha dos Moribundos. Escrevi no Instagram também, mas principalmente na Escolinha dos Moribundos, o nosso grupo no Telegram. Por quê? Porque um dos privilégios dos membros da Escolinha é precisamente poder pedir temas de áudio. Pedir temas de áudios e inclusive ajudar a decidir os temas das aulas. Porque nós estamos tratando os pecados capitais nas aulas mensais, mas logo terminaremos e aí os próximos temas também são de escolha do pessoal da Escolinha. Tá? E aí a dona Edna disse, aproveita que essa semana, inclusive hoje, tá? Que dia é hoje? 28? 28, que hoje, quarta-feira, dia 28, é dia de Santo Agostinho, ontem foi dia de Santa Mônica, e fala alguma coisa dele. Fala da vida de Santo Agostinho, fala de algum ponto da visão teológica dele, da espiritualidade dele, né? Fala. E eu achei uma ótima ideia. Porque eu tenho uma relação conturbada com Santo Agostinho. Tá? Por quê? Porque, como vocês sabem, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre as virtudes em Santo Agostinho. E assim, foram 3 anos lendo só Agostinho. Então assim, chegou na metade do segundo ano, né? E assim, eu não queria mais nem ver Agostinho. Eu não queria ouvir falar em Agostinho, eu não queria saber de Hipona. Eu tava assim por aqui, eu não aguentava mais falar naquele africano. Eu não aguentava mais. E eu inclusive achei que assim que eu nunca mais ia querer estudar Agostinho, ler Agostinho, pensar em Agostinho. Mas não é verdade. Não é verdade, porque Santo Agostinho é apaixonante. Santo Agostinho é apaixonante porque ele escreve com um amor que não é simplesmente um amor. Porque, por exemplo, Santo Tomás de Aquino escreve com amor também. É nítido que ele escreve com amor. É nítido que ele ama a Deus. E até quando a gente para pensar naquela visão que Santo Tomás teve, né? Santo Tomás estava já agonizando, quase querendo morrer, teve uma visão de Nosso Senhor, e Nosso Senhor lhe diz, escrevestes bem de mim, Tomás, pede qualquer coisa. E Santo Tomás responde para ele, ele diz, só quero mais de ti, Senhor, só quero mais de ti. Isso não é coisa que alguém sem amor fala, né? Todo santo queima de amor. Mas são personalidades distintas. Então você pega os textos de teologia de Santo Tomás de Aquino, inclusive os livros de meditação que Santo Tomás de Aquino escreveu, e aquilo não é que espero que vocês não tenham ouvido isso. Tem alguns seminaristas suando o nariz em alto volume. Enfim. E são textos secos, porque são textos duros, são textos sistemáticos, são textos muito bem organizados. Então você lê aquilo e você vê que aquilo foi escrito por alguém que era uma pessoa extremamente intelectual. Ou seja, era uma pessoa perfeitamente organizada dentro da razão. Que pensava tudo direitinho antes de escrever e tudo mais. Santo Agostinho, por outro lado, você lê as coisas que ele escreve e ele escreve com uma paixão que você lê o que ele escreveu e você percebe que, assim, que aquilo estava borbulhando dentro dele enquanto ele escrevia. Que ele estava sendo consumido por aquilo, por aquele amor enquanto escrevia. Então você tem, os textos dele são teológicos, são profundíssimos, há textos mais duros e mais difíceis. Inclusive muitas vezes os textos dele são mais difíceis do que os de Tomás porque são menos organizados. Mas eles têm essa coisa visceral, eles têm essa loucura de amor que você percebe, você sente ali. Ele transmite para você a loucura de amor dele enquanto escrevia. Isso é uma coisa maravilhosa.
Isso é uma coisa que mexe com o coração da gente quando a gente está lendo Agostinho. Tá? Claro, mexe com o coração da gente quando lemos Agostinho, se estamos lendo, prestando atenção nessas coisas. Né? Se não estamos, aí a gente não percebe. Né? Mas aí também, o que a gente percebe, né, quando a gente está lendo uma coisa sem prestar atenção? Né? Por exemplo, eu recentemente comecei a ler Dostoiévski, eu estou lendo Os Irmãos Karamazov. Estou lendo devagar, porque no ritmo aqui da casa, do seminário, enfim, da vida, não me sobra muito tempo para ler literatura, infelizmente. Mas eu estou lendo e estou conversando, enquanto leio, com uma filha espiritual minha que é absolutamente fascinada pelo Dostoiévski. Louca por Dostoiévski. Então a menina sabe tudo, sabe russo, sabe, se duvidar, sabe até qual era a cor preferida de Dostoiévski, o que ele gostava de comer e tudo mais. Enfim. Então eu vou comentando com ela. E é interessantíssimo como, quando a gente está fazendo uma leitura, a gente até presta atenção, mas a gente não conhece quem é aquela pessoa, quem é que escreveu. Quando a gente não tem uma intimidade com aquela obra, muita coisa nos escapa. Né? Então eu comento, porque essa passagem aqui eu achei interessante, tal, me fez pensar sobre tal e tal coisa. Aí ela vira e ela entra num monólogo de 15 minutos que é deslumbrante, assim, expondo toda a história do Dostoiévski, todas as teorias possíveis que fizeram com relação àquela ideia e como aquela ideia, como o que na vida dele parece ter influenciado aquilo, e eu fico embasbacado. Eu percebo, cara, como as coisas são profundas, né? Como as coisas são profundas e como a única coisa que nos impede de alcançar a profundidade das coisas é a nossa falta de amor. Ou seja, por que essa menina consegue ir tão fundo em Dostoiévski? Porque ela ama Dostoiévski. E o amor faz com que ela mergulhe fundo. Por que os santos conseguem ir tão fundo em Deus? Porque eles estudaram muito? Não! Mas porque eles amavam muito. E quando você ama muito, o objeto do seu amor ele se abre para você. Ele se expõe. Porque o amor é esse movimento de união com alguma coisa. Esse movimento de união. E quando nós amamos ou quando nós nos sentimos amados, isso nos propõe a uma união mais profunda com o objeto desse amor. Seja Dostoiévski, seja Deus, seja uma maçã. Porque se a gente parar para pensar, uma maçã é uma criatura absolutamente pacata, mas que se nós olharmos para ela com um amor profundo, nós podemos ver Deus escondido na maçã. Assim como podemos ver Deus escondido nas pessoas que amamos. Assim como podemos ver Deus escondido em todas as coisas. Então, quando a gente para ler o Santo Agostinho e a gente presta atenção e a gente se esforça para amar aquilo, a gente vê transbordando das páginas e dos parágrafos dele este amor visceral que ele tinha por Deus e por amor a Deus, este amor que ele tinha por todas as pessoas, por todas as criaturas, por todas as coisas, esse amor profundíssimo que ele tinha pela Sagrada Escritura, pelas coisas de Deus em geral. Tá? Isso é muito bonito. Isso não só é bonito, como isso tem tudo a ver com a própria teologia de Santo Agostinho e com a forma como os seus escritos foram se desenvolvendo. Porque Santo Agostinho tem uma coisa nele que eu acho muito curiosa, que também é muito comum muito comum não, que também é verdade de um outro escritor que eu gosto muito. Fazem anos que eu não leio ele a fundo, eu li inclusive antes de me converter, mas que se chama Isaiah Berlin. Berlin é um judeu russo que nunca foi cristão, mas que foge da Rússia e vai morar na Inglaterra, e na Inglaterra ele é contratado pelo MI6, que é o serviço de inteligência da Inglaterra.
mas tudo isso no meio de uma vida intelectual muito ativa. E o Berlin dizia o quê? O Berlin dizia que ele era um táxi, que todas as suas aventuras intelectuais, todas as suas buscas intelectuais, todas as suas pesquisas, todos os seus interesses eram, no fundo, fruto do que pediram para ele. Ou seja, alguém pediu para ele, estuda sobre isso aqui. E ele ia lá e estudava. Alguém pedia, não, a gente tem aqui uma vaga para um professor, mas o cara precisa estudar Marx. Aí ele vai lá e estuda Marx. Né? Claro, não é exaustivamente verdadeiro, né? Porque se você vai pensar sobre a obra dele, você vê ali um fio condutor de algumas questões principais que ele tinha e que a gente consegue, se faz um esforço ali, relacionar com a história de vida dele, toda a questão da liberdade, enfim. Mas os trabalhos mais estruturados dele, todos foram assim. E Agostinho é a mesma coisa. Você vai ler as biografias de Santo Agostinho e os biógrafos, não vou dizer que são unânimes, porque eu não li todos, mas os que eu li concordam, dizendo que Agostinho não escrevia porque ele queria. Agostinho escrevia porque alguém pedia. Então as maiores obras de Santo Agostinho surgiram para tirar dúvidas que alguém escrevia para ele. Me explica tal coisa. Não entendi tal coisa. Aí ele ia e escrevia um livro para ajudar a pessoa. Ou então os sermões dele, que eram todos destinados a pastorear o rebanho. A Cidade de Deus, que foi a obra que eu mais estudei, que é gigantesca. São mais de 20 livros, A Cidade de Deus. Ele escreveu por quê? Para acalmar o povo que estava em crise diante da queda de Roma. As Confissões, ele escreveu por quê? Escreveu porque as pessoas estavam pedindo para ele, estava na moda, um trabalho mais ou menos similar, de autobiografia, não é a mesma coisa, mas uma coisa similar, e estavam incomodando ele, porque queriam que ele escrevesse. Aí ele foi lá e ele escreveu. Isso é o que é até hoje as Confissões, né? Então, Agostinho tem isso que a gente poderia pensar como um sinal de uma desordem, mas não é uma desordem. Na verdade, isso mostra o quê? Isso mostra um profundo desprendimento, uma profunda caridade. Porque assim, gente, olha, eu, mal e mal, aqui do meu jeito porco, eu trabalho com coisas intelectuais. Eu escrevo homilias, escrevo cartas, escrevo textos, eu faço meditações, eu gravo o podcast e tudo mais. E assim, se eu paro para pensar na ideia de não mais decidir o que eu vou estudar, o que eu vou pesquisar, mas fazer isso justamente, somente para responder às dúvidas e às questões que vocês me trazem, eu não gosto muito da ideia, não. Assim, sendo perfeitamente franco. Sendo perfeitamente franco, eu não gosto muito da ideia, não. Por quê? Porque, bem, eu não consigo me motivar assim. Deveria, se fosse mais virtuoso, mas não sou. Não consigo me motivar assim. Eu preciso ter interesse pela coisa. Eu preciso ter um amor pela coisa que vem de mim, que vem das minhas questões existenciais diante de Deus. E que, é claro, são questões que parte dos motivos por trás delas é justamente achar que elas são importantes para a salvação das almas das pessoas. E são. Mas é uma coisa que começa dentro de mim. Começa dentro de mim. Não começa no outro. Agostinho não. Agostinho até tinha os seus interesses, claro. Mas as controvérsias em que ele se metia, os livros que ele escrevia, tudo isso começava não nele, mas no outro. Interessante, né? Um gole d'água, perdão. Mais um agora. E o que é interessante é que quando a gente vai pensar nisso e pensar na biografia de Agostinho, a gente vê o quê? A gente vê que a impressão que dá é que conforme ele foi crescendo,
Porque primeiro ele se converte a seitas cristãs, né? Ou seja, que são cristãs, mas não são católicas, né? Seitas meio neoplatônicas, ele se torna maniqueu, que é uma heresia, entre outras coisas. Ele vai ser relações públicas no Império Romano, né? Que na época se chamava do fugiu o nome do cargo, como se fosse o orador do Império Oficial, né? Enfim, estava lá, né? Mas enquanto ele fazia tudo isso, ele tinha um anseio tremendo, profundíssimo, de descobrir qual era a verdade. Isso foi um fio condutor nele. Agostinho estava sempre ali sendo tentado a trocar o caminho da verdade pelo caminho da aceitação social, pelo caminho do louvor do público, pelo caminho dos amores humanos, e muitas vezes caiu nisso, muitas vezes cedeu nisso, muitas vezes inclusive se permitiu ser usado politicamente, tá. Mas havia ali aquele fio condutor dele, de quem busca a verdade, de quem quer descobrir, compreender e amar, se entregar completamente à verdade. Há essa paixão condutora em Santo Agostinho, essa loucura de amor pela verdade que o move para frente e a qual ele buscou ser fiel. Então a impressão que dá é que assim, no momento em que ele descobre a verdade, que ele descobre a igreja, que ele descobre Jesus Cristo, não conforme as seitas pagãs, não conforme as seitas heréticas, mas o Jesus Cristo em sua totalidade, o Jesus Cristo verdadeiro da Igreja Católica, ele se entrega àquilo de tal forma e ele se sacia naquela verdade, de modo ele se deixa consumir por aquilo tão inteiramente que ele não tem mais interesse além daquilo, o que ele quer é servir aquela verdade. E nesse espírito de entrega total e de serviço absoluto, então o seu interesse principal, que é se unir à verdade, está em ato ali, ele está se unindo à verdade. Né? E ele realiza isso como no serviço intelectual aos outros. Né? Tanto que assim, Agostinho se torna bispo e começa a chorar quando ele é aclamado bispo, porque a eleição para bispo era proclamação. Ele é aclamado bispo, ele começa a chorar, tá todo mundo achando que ele está chorando de alegria, mas ele está chorando porque ele não queria ser. Mas ele aceita. Por quê? Para servir ao povo de Deus, para servir ao rebanho de Deus, que lhe foi confiado. Entendem? Então, e ele funda uma ordem religiosa, vive uma vida de profunda penitência, de profunda oblação de si mesmo. Tudo isso porque para se unir mais à verdade, para se entregar, para ser consumido neste fogo de amor de Deus. E eu fiz todos esses comentários, não é simplesmente por fazer, tem um motivo, tem uma linha condutora no que eu estou falando, que é o quê? Que é, bem, o que eu estudei principalmente em Agostinho foram as questões das virtudes. A minha pergunta do mestrado era, para Agostinho, é possível que um pagão que não conhece a Deus, que não ama a Deus, seja virtuoso? Tá? A resposta é não, tá? No sentido absoluto. A resposta para Agostinho é não. Mas, enquanto investigava isso, eu percebi o quê? Que essa disposição amorosa de Agostinho, ela está expressa em toda a sua compreensão do ser humano. Toda a sua compreensão do ser humano, sua própria compreensão de virtude, sua própria compreensão do que é uma ação correta, do que é uma má ação, do qual é o caminho para o céu, tudo. Por quê? Porque Santo Agostinho diz o quê? Ele diz que a virtude é a ordem do amor. Ordo amoris. Ordem do amor. Né? Ordem presume aqui então o sentido de organização, de amar certo. Né? E amor, a gente está falando não do amor romântico, mas no amor paixão.
E paixão entendida aqui no sentido filosófico, o amor que é a paixão mais básica, que é esse ímpeto de se unir a algo. Né? Então, é o exemplo que eu sempre dou quando eu vou falar disso. Né? Eu amo esta água. Por amar esta água, eu bebo a água porque eu quero me unir a ela. Agora, Agostinho diz que tem um amor bom e um amor mau. O amor bom, ele preserva a ordem. E o amor mau deturpa a ordem. Tá? E que então, para saber se um amor é bom ou mau, eu preciso ver a relação do meu amor com a ordem da realidade conforme instituída, desejada e amada por Deus. Entenderam? Então, o que vai definir isso é se o meu amor está de acordo ou não com o amor do próprio Deus. Entenderam? Tem um processo aí de identificação com Deus. Por quê? Porque para Agostinho e para uma série de outros filósofos, a gente pode amar de duas formas. Um amor de fruição ou um amor de uso. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso amar uma coisa por ela mesma, né? Ou seja, eu amo esta água porque ela é água, a água é bom e portanto eu a amo, ou seja, eu vou fruir dela. Ou eu amo esta água por outra coisa. Eu amo esta água porque ela mata a minha sede. Ou seja, é um amor de uso. Eu amo a água não por ela ser água, mas porque eu vou utilizá-la para algo. Porque ela é um meio para algo, ou um objeto no qual eu vejo uma outra coisa. Tá? Então, para Santo Agostinho, a ordem do amor nada mais é do que eu amar com amor de uso as coisas que eu devo usar como amor de uso e amar com amor de fruição, ou seja, amar por si mesmo, somente a Deus. Então, eu tomo como fim das minhas ações, fim do meu amor, somente o próprio Deus. E todas as outras coisas, boas e más, eu posso amá-las também como fins em si mesmos, mas sempre subjugados a um fim maior. Como, por exemplo, se existe uma pessoa que eu amo muito, eu posso amar muito esta pessoa. Mas eu amo muito esta pessoa não somente porque ela é quem ela é. Eu amo muito esta pessoa porque ela é quem ela é e foi criada por Deus, desejada por Deus e porque Deus a ama. Vejam novamente o que eu falei. Esse movimento de identificação com a ordem do amor de Deus. Tá? Porque Deus ama primeiro a si mesmo e por amor a si mesmo, a sua perfeição absoluta e a ordem que ele mesmo criou, ele ama as outras coisas. E quer então que nós, que somos criaturas criadas à sua imagem e à sua semelhança, tomemos parte no seu amor, na sua natureza e na sua ordem. Então, vejam que interessante. A visão que Agostinho tem da moralidade das ações é uma visão que a gente chama de uma visão teleológica. Teleológica. O que é uma visão teleológica? É uma visão que relaciona um fato com a sua causa final. Ou seja, o que determina se uma coisa é boa ou não é a sua intenção, principalmente. Por exemplo, eu pego um prato de comida, deixo de comer meu prato do almoço, um baita prato,
Eu separo ele e ao invés de comê-lo eu mesmo, eu vou até um mendigo que fica lá na porta do seminário. Não fica, é só um exemplo, mas eu vou lá até o mendigo e dou esse prato de comida para o mendigo, que me agradece profundamente e come feliz. Tá? Esta ação foi uma ação virtuosa ou não? Agostinho diria, olha, dar comida para o mendigo é bom, bacana, tá ótimo. Agora, isto é o fato externo a você, isso é o dado objetivo da realidade. Agora, para julgar se essa sua ação foi virtuosa ou não, foi boa ou não, dentro da sua subjetividade humana, a gente precisa saber por que você fez isso. Você fez isso para aparecer? Você fez isso porque você queria fazer um ato de autodisciplina para se dominar? Você fez isso porque você quer ser bem visto? Ou você fez isso por amor a Deus? Ou você queria a gratidão daquele mendigo por algum motivo? Entendeu? Então, o que vai determinar para Agostinho essa ordenação é o seu motivo para agir. Ou seja, se o seu amor que move as tuas ações está ordenado ou não. E isso é muito interessante, isso é muito bonito. Porque vamos lembrar que o ser humano tem duas vontades. Nós temos a nossa vontade baixa, em que a gente não consegue mandar, que é a nossa concupiscência, que ela quer o que ela quer e ela é tirânica, e ela determina para nós o que ela quer e nós sempre sentimos que ela é a nossa vontade de verdade, né? Quando não é. A vontade nossa que interessa para Deus é a nossa vontade livre, a nossa vontade intelectual. Então vejam que interessante. Eu posso não almoçar, pegar o meu prato de comida e dar para o mendigo. E enquanto eu faço isso, o meu coração pode estar dizendo: que bacana, né? Tá todo mundo vendo, vai todo mundo achar que eu sou um santo, que legal, que maravilha. O mendigo vai ficar grato por mim, aí quando eu for sair na rua e for perigoso ele vai me proteger, coisas maravilhosas. Eu posso estar tendo esses movimentos involuntários dentro de mim. Mas isso não importa. O que importa diante dos olhos de Deus para Santo Agostinho, e na verdade isso é a doutrina da igreja estabelecida até hoje, é a minha decisão, a minha reta intenção. Se eu, diante desses movimentos internos que eu tenho, faço um ato, não precisa ter palavras, é um ato interno, um movimento interior, de renunciar a essas motivações. Dizer, não quero, não é por isso que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso por amor a ti, Senhor. Porque o Senhor disse que todo aquele que alimentar, foi a mim que alimentou. E eu amo o Senhor, eu sei que o Senhor ama o mendigo. Então, por amor ao Senhor, eu amo aquele homem e eu vou dar para ele minha comida por isso. Basta. Essa é a decisão virtuosa. Essa é a decisão feita por amor verdadeiro a Deus. Essa é a decisão correta. Ou seja, há no homem uma certa batalha, mas é necessário que a gente use a nossa razão para definir no meio do barulho das nossas motivações más, que sempre teremos, qual é a nossa motivação, qual é a nossa intenção livremente escolhida. E é esse fim, o fim ao qual eu vou aderir com o meu amor livre, que vai determinar não só o que eu faço, e não só o valor da minha ação, mas vai determinar, em última instância, quem eu sou. A minha adesão livre de amor, ao que irei livremente aderir por amor. Entendeu? Então,
Agostinho decidiu na sua vida, em meio a todas as tribulações, aderir livremente com o seu amor, mesmo desviando-se aqui e ali com frequência, mesmo procurando várias vezes os prazeres do mundo, mesmo buscando honra, mesmo buscando fama e depois deixando aquilo de lado e voltando para o caminho, o seu coração apontava livremente, com uma decisão da sua vontade, para amar e buscar a verdade. E tanto o fez que amou a verdade, uniu-se à verdade e entregou-se à verdade. E aí nós pensamos em nós mesmos. Esse barulho e essa dissolução e essa divisão interior é próprio do estado humano, é próprio do estado decaído humano. Nós sempre teremos isso. Eu sento aqui para gravar o podcast e assim, primeiro, eu não queria estar aqui gravando, queria estar fazendo outra coisa. Queria estar, sei lá, gravando as crônicas de Panaja, que é muito mais legal. Tá? Segundo, os motivos pelos quais eu estou gravando o podcast. Se eu parar para pensar, vai aparecer 1001 motivos pelos quais eu poderia estar gravando o podcast. Mas a questão é, desses 1001 motivos, inclusive os motivos para não fazer, tá? Qual é o motivo ao qual a minha vontade livre, que é o amor verdadeiro, o amor verdadeiro é o movimento da vontade livre. Não é o que eu sinto borbulhando em mim, mas é o movimento da vontade livre. Aonde é que está o meu amor? O que é que está? Qual é o amor livre que eu decidi que me move a gravar esse podcast? É porque eu amo a Deus. Então tá feito. E cada vez que eu for gravar esse santo podcast aqui, eu vou repetir para mim. É por isso que eu estou fazendo. É por ti, Jesus. E toda vez que eu levantar da cama e eu não quiser levantar da cama, eu vou repetir, é por ti, Senhor. E toda vez que eu for rezar a liturgia das horas e aquilo for um saco, porque a segunda leitura do dia é uma leitura da Lumen Gentium, e aquele documento é uma coisa ridícula de ler, de tão chato que é. É por ti, Jesus, que eu estou lendo isso aqui. Não é porque o documento é interessante, não é porque o texto é bem escrito, não é porque é bonito. É porque eu te amo, Jesus. Por amor a ti eu faço isso. É porque eu te amo, Maria. Porque eu me consagrei a ti. Porque eu pertenço a ti. Porque a senhora leria isso aqui com amor. Então eu paro na metade do texto infernal, subo para o começo e leio ele de novo com atenção. Não porque eu quero, não porque é gostoso, não porque vai ser útil, não porque eu vou aprender alguma coisa ali, mas por amor. Inclusive eu acho que como eu fui pro mestrado tão cedo após a minha conversão, que pensem, né? Eu me converti indo pro último ano da faculdade. No último ano da faculdade eu fiz o TCC, acabou o TCC, eu já comecei a me preparar pro mestrado. Então assim, eu fui pro mestrado com o quê? 1 ano de batizado. Eu acho que Agostinho ajudou a formar a minha própria compreensão da fé e do relacionamento que uma alma tem que ter com Deus para encontrar a salvação. E eu não acho isso mal. Eu acho que essa compreensão do amor como uma união, e nós como tendo sido feitos para nos unirmos profundamente a Deus, diretamente sim no céu, mas aqui por meio do amor às criaturas, que tem que ser bem entendido, né? Por exemplo, São João da Cruz, ele diz que as criaturas são boas, mas nós temos que nos afastar delas por meio da mortificação, falando comida, prazeres e coisas assim, para que nos ordenando então na ausência delas o nosso amor, nós possamos então retornar a elas com o amor ordenado. Dizendo então isso que eu disse no sentido de que eu posso encontrar a Deus, eu posso realizar esse movimento de esforço, encontrar a Deus e amá-lo também em suas criaturas.
Eu acho que isso está em falta hoje em dia. Eu acho que a visão tomista, ela não é má, ela é boa, é ótima, ela é importante, mas a visão tomista de alguma forma foi deturpada e muitas das pessoas que estão se convertendo estão se tornando extremamente racionalistas, ou seja, elas encaram a fé não como um relacionamento de amor com um Deus vivo que assim que é louco de amor por ti, é? Mas como não como um relacionamento que deve ser vivido e experimentado, mas como uma série de teorias abstratas que devem ser memorizadas, como fórmulas teológicas. E isso não é a fé. A fé não é uma fórmula teológica. A fé é um relacionamento de amor com Deus, que te ama também. E que pede que você encontre a Ele em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as pessoas, e quer que você seja completamente obcecado por Ele. E que você faça tudo, tudo, tudo só por Ele, só por amor a Ele. Como, como qualquer pessoa louca de amor vai querer que a pessoa que ela ama faça. Tudo só por Ele. Vocês entendem? Essa é a nossa vida de fé. É uma vida de loucura de amor. De deixar-se incendiar, deixar-se consumir de amor, pelo fogo do amor de Deus. Buscá-lo a todo momento e fazer tudo por Ele. E foi isso que Santo Agostinho fez. Foi isso que Santo Agostinho fez. Com a graça de Deus, poderemos realizar isso em nossa vida também. Contanto que sejamos fiéis a esse amor. Mesmo quando não o sentimos. Principalmente quando não o sentimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com relação às orações da semana, gostaria então de pedir que vocês rezassem por Padre Amadeu. O Padre Amadeu está nas últimas aqui no hospital de Frederico. Talvez quando saia esse áudio ele já esteja morto. Então rezem por ele, por favor. Gostaria de pedir que vocês rezassem por um outro padre chamado Padre Alexandre, perdão. Padre Amadeu, Padre Alexandre, tá? Rezem pelas almas das crianças abortadas, natural e artificialmente. Rezem pelo André, tá de aniversário hoje, o André, parabéns para ele. Pela mulher dele, eu não sei se eu posso falar o nome dela publicamente, vamos chamar ela de da Shirley. Pela dona Shirley. Rezem pela dona Edna, que nos pediu esse episódio. Rezem pelas mães das crianças abortadas, especialmente aquelas mães que morreram durante os abortos. Rezem que Deus tenha piedade delas. Deus está fora do tempo. Rezem por todas as almas do purgatório. Rezem, por favor, por Teodora e sua família. Rezem pelo seminário. E peço que, por favor, sempre que puderem, rezem por mim também. Tá bom? E rezem também, como eu pedi no último áudio, por todos os exorcistas, para que sejam fiéis ao seu ministério e encontrem na Virgem Maria o consolo e a fortaleza de suas dores. E por todas as pessoas possessas, obcecadas ou que sofrem de qualquer forma na vida com a ação extraordinária do maligno, para que encontrem conforto na cruz que Cristo lhes deu, mas que também para que sejam libertas de suas mazelas e possam então conhecer a ressurreição depois dessa cruz. Tá bom? É isso. Agora eu abençoo vocês, né? Dominus vobiscum. Eu aprendi que o diácono não abre a mão, só padre abre a mão. Então, Dominus vobiscum com a mão fechadinha. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem Beate Semper Virginis Mariae,
Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Meus amigos, juízo então, e até semana que vem. Tchau, tchau.